Doutor Ítalo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Primeiro, o senhor está fazendo uma recomendação desse livro aqui, O Autor do Crime Perverso. Se der para mostrar aí, Brizola, por favor. Por que o senhor recomenda esse livro? Interessante, porque eu estava preparando um artigo para uma revista da minha área, uma revista especializada. Estava com esse livro na mão na sexta-feira, quando o Brasil é sacudido de manhã, 9 horas da manhã, por esse evento trágico do Rio de Janeiro. Esse livro, ele trata exatamente de, através de um estudo acadêmico, mas é literatura também esse livro, é uma defesa de tese de doutorado, de uma autora francesa, trata exatamente de poder tentar responder o que caracteriza o que ela chamou de crime perverso, e não crime do perverso. Não é? Ela tenta nos esclarecer a respeito de uma série de crimes que a história registrou, desde um senhor, marechal da França, em 1400 e pouco, marechal do mesmo exército que Joana d'Arc. Ele, depois que saiu, depois da guerra, ele foi descoberto que ele tinha assassinado 200 crianças. Puxa. Então era um serial killer, né? Como chamamos hoje. Ela pega desde esse crime, através dos registros que ficaram na história, através do julgamento que foi feito nos tribunais da França, ela pega até os serial killers atuais nos Estados Unidos, na Alemanha e agora, infelizmente, no Brasil. E o que se diz da cabeça de uma pessoa capaz de cometer esse crime? Esse tipo de crime? O crime perverso não é do criminoso que nós vamos falar ou que esse livro trata. Trata de poder identificar o que nesse tipo de crime tem de aproximação. E qual é o que essa autora aponta de similar nesses crimes que ela chamou de crime perverso? Quais são as similaridades? Pois não. Não é? Primeiro, o crime perverso é aquele que o autor, o diretor e o ator é o mesmo. Então, é um espetáculo, é sempre um espetáculo, é sempre algo que comove toda a plateia, todo o público, toda a massa, vamos dizer assim, onde é tudo muito bem estruturado, tudo bem organizado, tudo muito bem pensado, e é para causar um certo efeito no público. Seja um só crime, pode ser, ou pode ser uma série de crimes. Então, o que tem nisso aí, de aproximação entre um crime perverso e outro crime perverso, é que ele é destinado a um certo efeito. A um certo efeito que é no público. Bom, essa característica do suicídio, ela também é sempre presente no crime perverso? O que talvez me pudesse aproximar aí, Giovanni, você sabe que eu trabalho com as tentativas de suicídio, é que eu trato isso como ato. Como um ato que visa um apelo, que tem o peso de um apelo. No caso do suicídio, é um apelo à palavra, que o sujeito não teve a palavra, ele faz o ato. Aqui também, num crime perverso, falta ao sujeito uma certa articulação entre as pulsões que ele tem, a pulsão de morte, de um lado, o desejo de ser visto, reconhecido e identificado do outro, não tendo recursos simbólicos, esse sujeito passa a um ato. E é um ato irreversível. Então, nas tentativas de suicídio, lógico que não foram a êxito, já tive depoimentos de que a pessoa, se pudesse ter colocado no minuto seguinte uma palavra, ela tinha evitado o ato. Na verdade, o Corpo de Bombeiro pode dar esse depoimento muito bem. Eles têm abordado pessoas que estão próximo do ato e com a aproximação e um certo, entre aspas, convencimento, o uso da palavra, o suicida responde e o suicida adia esse ato.
Se adiou esse ato, nós evitamos o ato. Pode até ser que tenha uma recidiva, tenha uma recaída, repita esse ato. Mas a palavra tipo de ato evitou o ato. É possível de ser evitado? É isso que o senhor está dizendo? Esse tipo de ato, ótimo, é possível ser evitado. Também é provável que se nós tivéssemos prestado atenção nesse adolescente que cometeu esse ato no Rio, em Realengo, talvez também pudesse ser evitado. Se ele tivesse outras vias de manifestar a sua necessidade de reconhecimento, vias eróticas, vias vitais, vias de vida, ele teria evitado a via pulsional da morte, da destrutividade e da violência. Esse rapaz, e aí o cenário que é montado é importante. Esse rapaz só poderia ter cometido esse crime destinado à escola e com as crianças nessa idade. Bom, a gente tinha pensado aqui em outros subtemas, digamos assim, para falar a respeito desse assunto, mas infelizmente nós temos um tempo meio limitado. Eu só queria que o senhor encerrasse comentando o seguinte: o senhor acha que a gente precisa cuidar melhor da gente, quer dizer, prestar mais atenção nos detalhes que tem a ver com a forma que as pessoas estão levando suas vidas? Sem dúvida nenhuma. A sociedade contemporânea, a sociedade moderna, tem evitado falar e conversar a respeito do humano, do ser, não é? Isso já é meio batido. Nós estamos muito preocupados em ter, em consumir, né? em possuir, e o ser humano, com a sua contradição, com a sua complexidade, tem sido deixado. Então nós estamos num terreno próprio para aparecer e fertilizar fenômenos tão terríveis como esse. Então há necessidade da escola, da família, dos pais, não é? Da comunidade, prestar atenção naquilo que o ser humano mais precisa, que é de se humanizar. O ser humano se humaniza no processo de contato com o outro, no processo civilizatório. Quer dizer, o humano não nasce sozinho. Então, se você tem as crianças deixadas, o sujeito abandonado, o sujeito isolado, ele sai do reino humano. Ele vira aí o que, infelizmente, naquele tom que o governador do Rio chamou de animal. Né? Esse sujeito não é animal, mas o ser humano é animalesco. Doutor Ítalo Campos, muito obrigado pela presença, pelos seus esclarecimentos. Obrigado.